Boa noite, meus irmãos. A palavra que eu vou entregar, ela me corta muito. Muitas vezes eu vou chorar nessa palavra, vocês já me conhecem, sabem como eu sou. Se não entenderem, podem perguntar, porque às vezes quando eu choro não dá de entender. Sim. Um pedido a vocês é para que, à medida que forem ouvindo, que a pregação, na verdade, seja um motivo de oração. Então, peçam para que o Senhor traduza na vida de vocês o que eu vou dizer. Que não seja só uma informação, mas que seja um gás para viver. Por favor, meus irmãos, e eu oro para que também vocês orem por mim, para que eu consiga dar essa palavra. Mas, sem delongas, a gente vai falar sobre uma vida digna da morte. Vamos abrir Lucas 9, 24 ao 25. Do 23 ao 25. Do 23 ao 25. Posso ler? Ok. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quer perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou causar dano a si mesmo? Eu vou ler o versículo mais chave. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Esse chamado, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus, ele é um convite ao martírio. Ele é o convite a uma vida digna da morte. Na verdade, aqui, quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim, então, quem quer ser igreja, quem quer ser cristão, assim faça. Negue a si mesmo, todos os dias. Tome a sua cruz e siga-me. Então, o martírio, ele não é uma exceção. Ele é um dever de todo cristão. O martírio deve ser vivido, e é até paradoxal falar isso, todos os dias. A gente aprendeu na escola de missões que há 3 tipos de martírio: na vontade, na ação e na vontade e na ação. O martírio na vontade, que é o que a gente vai falar agora, porque a gente não está nesse contexto de morrer por Cristo literalmente, ele é esse morrer do nosso interior, do nosso eu, das nossas emoções, das nossas ambições, dos nossos sonhos. O martírio na ação, de fato, é esse morrer literalmente, e o martírio na vontade e na ação é essa soma. Então, essa vida que foi digna da morte. Essa vida que foi vivida de uma forma que, quando precisou ser morrida, ela morreu. Bom, como eu disse, um cristão é um pequeno Cristo. E é por isso que o Senhor nos diz: siga-me, venha atrás de mim. Então, esse nome que a gente tem, quando alguém pergunta a nós o que vocês são, a gente fala: a gente é Cristo. A gente é como Cristo. Isso quer dizer que a gente é pequeno Marte também. Que a vida que ele teve, a gente também leva. A vida que o nosso Cordeiro viveu, a gente quer viver.
Então, o cordeiro, ele mostra o caminho. Ele diz, pise nas minhas pegadas. Pise nas minhas pegadas. E assim os outros verão que vocês são cristãos. Esse cristianismo, como eu disse, ele então consiste em imitarmos o nosso mestre. Como ele viveu e como ele morreu, assim a gente também é chamado a viver e morrer. Então, esse siga-me é esse negue-se, diminua-se, cale as vozes do seu interior todos os dias e se dê ao outro. Esse siga-me também é, como eu disse, da imitação, como a Tamara disse. O Deus, ele sempre se dá. O Deus, ele não é uma pessoa que retém. Então, sempre está dando o Pai para o Filho ao Espírito nessa dança e agora a sua igreja. E a sua igreja que vê Deus, que vê esse movimento eterno, também deve se dar. É como se fosse um dever. Não é como se fosse, de fato, é um dever. Se você é cristão, você deve se dar. Se você é cristão, você deve morrer. Se você é cristão, você deve viver a vida de Cristo. E, por consequência, a gente para de lutar com Deus. E a gente começa a viver para Ele. Quando a gente nega e toma a nossa cruz todos os dias, a gente para de falar, Senhor, é você mesmo? Senhor, isso aqui é da minha cabeça ou não? Todas essas vozes são silenciadas. E somente a voz do Cordeiro, ela ecoa. Então, essa vida digna da morte que a gente vai falar é a vida maranática, que diz que Ele veio, que Ele está presente e que Ele voltará. Essa vida digna da morte, ela é um testemunho, e a gente vai ver isso, que as pessoas podem ler, que o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, veio entre nós, passeou entre nós, está aqui no seu espírito e com o seu corpo, e ainda voltará, e essa é a nossa esperança. Então, a gente entende que essa vida martírica é a que a gente deve seguir, e que é a de Cristo. Então, a gente entende que devemos imitar o nosso mestre. Mas, então, como foi a vida do nosso Cordeiro? Vamos abrir em Isaías 53. Posso ler? Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nem nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Essa vida foi a vida do nosso Deus, meus irmãos. A vida de um Deus foi de sofrimento. A vida do Todo-Poderoso foi de humilhação. Em Hebreus vai dizer que o Senhor, nosso Cristo, ele aprendeu o que era obediência por causa do sofrimento. E por isso, ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Um Deus que era para ser muito grande, se fez pequeno. Um Deus que não precisava, mas queria, se fez como nós. Então, a sua história de humilhação, ela começa aí. Ela começa, na verdade, no ato de encarnar. Porque um Deus que é eterno, ele desceu no espaço-tempo e fez a sua divindade, como cantamos aqui, se diminuir para caber num corpo. O Deus que sempre existiu, teve um início e teve um lugar. Esse é o começo da história da sua humilhação. E na Bíblia vai contar vários casos onde perpassa por perseguições, por deboches, por pessoas que não entendiam e falavam mal. Na sua família falava, não, ele está louco, por favor, para de falar. Um Deus onde não tinha onde reclinar a cabeça. Um Deus ferido, um Deus humilhado, mas que não se importava, porque ele havia se comprometido. E teve o seu ápice na cruz, onde era maldito todo aquele que se penduraria no madeiro, mas assim ele fez e se separou de Deus. É essa vida que Cristo nos chama a seguir, é essa vida que ele fala, faz como eu. Vem atrás de mim, pisa nas minhas pegadas e siga-me. Mas o nosso Cristo, ele sabia do que estava sendo proposto. Ele sabia dessa alegria proposta e por isso se alegrou. Então, no sofrimento, ele não pôde desanimar, porque ele sabia do futuro. Nós também não. É por isso que quando a gente lembra do testemunho de Cristo, da vida de Cristo, a gente tem que se ferir mais uma vez. A gente não pode ler isso, meus irmãos, e viver no outro dia uma vida normal. A gente não pode entender que Cristo morreu por nós para tirar o pecado e no outro dia a gente viver uma vida normal. Uma vida que não glorifica, que não o louva. Uma vida que a gente nem lembra dele e se lembra poucos minutos. Uma vida que não aponta para ele, que os outros acham que a gente é normal mais um. A gente não pode. É desonrar Cristo e a vida dele. Esse testemunho é como um lembrete do nosso coração. Como ele fez
e Ele nos chama, agora também a gente pode fazer. Não é um convite muito impossível. Parece difícil, mas se Ele nos chamou, é totalmente possível, porque a gente só precisa depender dEle. Esse testemunho é o que não nos faz desanimar. Em Hebreus 12 vai falar na mensagem, e me permita ser poética, mas na mensagem vai falar que quando a gente lembrar do sofrimento de Cristo e do sangue dele, será como uma adrenalina na nossa alma. Será como a gente falando, não, está difícil demais, está duro demais, a gente lembrar do que o nosso Deus sofreu. E a gente fala, beleza, então a gente consegue mais uma milha. A gente consegue morrer mais um pouco. Todos os dias, ao lembrar do seu sacrifício, será como uma adrenalina na nossa fé, que a gente não pode parar. Então, que seja um lembrete, esse memorial no nosso coração, para que onde a gente não conseguir se firmar, a gente lembre, a gente precisa participar dos seus sofrimentos. Os nossos sofrimentos e o dele precisam ser um. Filipenses 3, do 8 ao 11. Vou ler aqui. Só anota. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para de que algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia um segredo. Se a gente sofrer por Cristo e tomar os seus sofrimentos, como nós, há uma coroa muito maior nos esperando. Não digo aqui prosperidade e coroa nessa vida, mas uma intimidade maior com o nosso Deus, um segredo maior com o nosso Deus, as dores do coração dele. Se a gente morrer mais um pouco, a gente consegue vê-lo mais, consegue ouvi-lo mais, consegue ser um vaso onde ele pode se comprometer e pode derramar alguns segredos que outros não conseguem por não ouvir. É como até mesmo se ele separasse tesouros só para os que podem, porque podem suportar, e que diminuíram assim. Paulo sabia, e Paulo tinha como tesouro principal, objetivo principal, ganhar a Cristo. E é por isso que a gente deve morrer, meus irmãos. Não porque a gente é masoquista, mas porque a gente sabe a esperança futura. Porque a gente sabe e tem os olhos focados nisso, no troféu. E é por isso que a gente não para a nossa corrida. Porque há essa alegria proposta. Atos 1:8. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esses serão minhas testemunhas, também podemos chamar de e serão meus mártires. A palavra aqui, testemunha, ela tem esse duplo significado. Ela pode ser, no grego, é mártis, martus, aí tem as suas derivações de martíria e martureu. Martíria é até mesmo uma palavra da igreja em que a gente estudou, que é uma da sua identidade, então é por isso que, de novo, é um dever.
Mas essa palavra, mártires, ela significa em sua origem uma testemunha ocular que prestava depoimento no tribunal ou em outro ambiente público. No Novo Testamento, em Lucas e Atos, ela foi tomando outro significado, que é uma pessoa que confessa o evangelho de Cristo. Mas em meados do século II, os cristãos, nossos irmãos, eles também empregavam esse termo, já adicionando outro significado, que era dar testemunho público do Senhor por palavras e atos, no contexto de perseguição. E aí foi nessa época que essa palavra testemunha mártires, em grego, passou a designar uma pessoa que morria por sua fé, como a prova suprema da firmeza da sua convicção. Então, para nós, esse Minhas Testemunhas, e é legal você ler com essa chave, porque em Apocalipse vai falar várias vezes testemunha, e se você pensar em mártires, fica um significado muito mais profundo. É esse duplo significado de Minhas Testemunhas, proclamadores e mártires. É muito legal esse duplo significado. O AP vai falar para a gente que é a igreja que proclama e morre. Ele também fala que o martírio é o testemunho da igreja evangelizadora, que mostra quem Cristo é. Então, Cristo nos chama para sermos a testemunha deles. Testemunha, então, isso é algo intrínseco a ela, quer dizer que precisa de uma outra pessoa. Para eu dar testemunho, logicamente, precisa que outra pessoa me ouça o testemunho que eu estou falando, ou pelo menos veja o testemunho que eu estou apresentando. Então, a gente é testemunha não apenas para nós. Então, a gente não é testemunha, ou a gente não morre apenas por morrer. A gente cala o nosso eu e vê o outro. A gente morre para si e lembra da relação eu-tu, sobre olhar o outro como outra pessoa e derramar nossa vida por ele. Então, a gente é mártir para que o outro, quando vê a nossa morte diária, vê essa nossa vida totalmente diferente. Essa vida que, quando as outras pessoas olham, elas ouvem e veem Jesus. É para que quando elas tocarem, quando elas conversarem com a gente, quando elas apenas olharem, elas falem, o que é isso? Que testemunho é esse? O que essa pessoa está apontando que eu não conheço e eu não sei, mas é diferente. Então, a gente morre todos os dias para que os outros eles possam ser atravessados pelo Evangelho de Cristo. E a gente precisa lembrar disso, meus irmãos, que o nosso Evangelho não é para nós mesmos. Os outros precisam ouvir. Os outros precisam ver. Os perdidos precisam da salvação como nós. E nós não podemos viver uma vida miserável. Uma vida normal que não aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Precisamos, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver na nossa escola, na nossa faculdade, a gente ser uma incógnita. Aí os outros não conseguirem entender, porque a gente vai ser intercessor. A gente vai ser esse portal do céu e da terra. Então, a gente precisa morrer pelo outro também. O outro fora e o outro dentro. A gente precisa morrer pelos nossos irmãos também. Cristo vai dizer, amigo é aquele que dá a vida pelo outro. Então, se aqui, nossa comunidade, a gente se chama de amigo, a gente também deve morrer um pelo outro. Dar todos os dias a nossa vida e o nosso tempo. E até os nossos bens pelo outro. Para que assim a igreja de Cristo
tenha um lugar em Porto Velho e Cristo seja exaltado pelo mundo. Agora a gente vai para outro ponto, que eu vou apresentar a história de alguns mártires que me tocaram muito e eu queria compartilhar com vocês. É rápido. Eu tive o foco na igreja primitiva, para a gente se espelhar, para a gente se encorajar e para ver que se os nossos irmãos, eles viveram isso, por que não aqui, por que não agora e por que não nós? Primeiro a gente vai falar dos motivos das perseguições. Porque se a gente entender por que eles eram perseguidos, a gente vai entender o estilo de vida deles, que era tão estranha ao ponto de ser digna da perseguição. Isso eu vi desse texto aqui, gente, um livro muito top. Mártires Cristãs, Mulheres que Deram a Vida por Amor a Jesus, que da Ruth Salviano Almeida. O testemunho dos nossos irmãos cristãos. Eram acusados de pertencerem a uma religião ilícita, cujos membros faziam parte de uma sociedade secreta, de se recusarem a oferecer incenso nos altares devotados ao culto do imperador, de ateísmo, de incesto, de canibalismo e práticas desumanas. Esse era o testemunho dos nossos irmãos. Vamos entender um pouco mais o que significa isso. Incesto. O pessoal que não era cristão, eles olhavam para essa seita, esse povo que eles não conseguiam entender, e falavam que eles praticavam incesto. Tudo isso por causa da fraternidade cristã. Eles eram acostumados ao ósculo santo e ao tratamento dos irmãos. Eu vou ler uma citação de Justino, o Marte. Ele vai defender o porquê não é incesto. Explicar um pouco mais. Ele vai dizer: a nossa esperança nessa outra vida faz-nos ter em desprezo esta vida e detestar até o pensamento do pecado. Segundo a diferença de idade, olhamos outros homens como filhos ou como irmãos e irmãs, ou como mães e pais, preservando a pureza daqueles que nós consideramos parentes, beijamo-nos com grande recato, como quem desempenha um ato religioso. E se esse ato fosse maculado somente por um desejo, ele nos privaria da vida eterna. Aqui ele está dizendo, irmãos, que eles não se beijavam e não tinham esse amor que os outros, porque era um amor tão diferente, uma externalização de um amor tão puro que ninguém conseguia entender. Então, deformavam isso, falavam que era outra coisa, imaculada. Mas eles falavam não. Na verdade, se a gente pensar em um ato obsceno, a gente perde a vida eterna. Eles tinham esse pensamento intrínseco de apenas pensar no ato do pecado, eles perderiam rapidamente a vida e a salvação. Segundo o canibalismo, isso derivou de uma imaginação popular de que comiam corpo e sangue de crianças na ceia do Senhor. Isso foi pelo fato que os cristãos eles não tinham eles não davam importância de dar detalhes às suas reuniões. Eles não precisavam disso e eles não queriam se ater a isso. Então, as pessoas ouviam que essa seita, ela comia e bebia do sangue de Cristo. Então, logicamente, eles acharam que era canibalismo. Justino também vai defender-se e vai falar: como é possível nós comermos homens? Nós temos servos que veem tudo o que fazemos e nenhum deles tem deposto contra nós. Como nós,
mataríamos homens que nós nem sequer podemos ver execuções justas, que não suportamos como vocês, os gladiadores e as feras, oferecidos em espetáculos, e não acreditamos que haja diferença entre aquele que assiste a um assassinato e aquele que comete. Como nós seríamos acusados de canibalismo? Aqui já é uma outra característica dos nossos irmãos, que eram dignos da morte. Eles amavam a vida, sabendo, não esse amar, né, de não querer perder, mas eles sabiam que era tão preciosa que apenas ver o ato da morte era como cometê-lo. É uma radicalidade tão grande que apenas o pensar, o ver, logicamente estaria fazendo. E agora a gente que tenta o tempo todo separar, não, a gente não fez, não, a gente não matou, então está tudo bem. Eles não. Eles tinham uma fé muito maior. Uma fé muito, muito profunda e mais real. Eles não prestavam culto ao imperador e eram chamados de ateus. Eles não adoravam pessoas ou deuses pagãos e eles não tinham Deus visível. Adoravam o Deus invisível. Então, por isso, eram chamados pelas outras pessoas de ateus. E isso me faz pensar se a gente é considerado ateu por outras pessoas, mas não ateu do nosso Senhor Cristo, mas do Deus dessa era. Será que a gente, como eles, a gente se proíbe de ver certas coisas, de estar em certos lugares, de comer algumas coisas, de ouvir outras coisas, e os outros falarem: o que é isso? Que essas pessoas não servem o Deus Mamon, não servem o Deus da Babilônia. Que são essas pessoas que não servem ao Deus do dinheiro, o Deus da sensualidade. Que pessoas são essas que não servem ao nosso Deus e não se curvam diante dele? Outra característica, eles consideravam o martírio, como um batismo de sangue. Então, se o batismo nas águas identificava o crente com o seu Senhor, com o seu Cristo, o morrer em seu nome criava um vínculo especial entre o mártir e o seu Senhor. Eles aqui consideravam esse martírio como o prêmio que estava separado para eles. E a gente, meus irmãos? O que a gente considera esse morrer todos os dias? Como a gente considera esse martírio? Os pais da igreja consideravam a morte do mártir uma espécie de purificação por sua união com Cristo, no banho de sangue. De novo, a gente aqui não está falando do martírio literal, mas esse martírio da nossa vontade. A gente tem um vínculo especial com o nosso Senhor. A gente considera esse morrer todos os dias com essa relação que somente eu e Ele a gente pode ter. Última citação. Tertuliano vai defender os cristãos e vai falar para os outros, para as pessoas que os viam: vocês nos censuram, porque nós nos amamos reciprocamente, ao passo que vocês se odeiam, porque nós estamos prontos a morrer uns pelos outros, e vocês prontos para se estrangularem, porque a nossa fraternidade se estende até a comunhão de bens,
Ao passo que esses mesmos bens, para vocês, são exatamente aquilo que quebra todos os laços da sua fraternidade. Porque nós temos todas as coisas em comum, exceto as mulheres. Já vocês, só elas têm em comum. Essa era a vida digna da morte dos nossos irmãos. O mundo não conseguia entender o peso dessa vida, a grandeza dessa vida. Era muito diferente de tudo o que eles sabiam, de tudo que o mundo conhece. Então nomeavam errado, se assustavam e queriam a morte. Mas nós sabemos o que significa. E agora eu pergunto, será que o mundo não entende o que a gente está vivendo? Ou ele entende e fala, é só mais uma igreja? É só mais um cristão? É só apenas um fogo que apenas depois apaga? Ou a gente está vivendo, sendo esse testemunho vivo, essa morte viva que anda, e eles falam, o que é isso que eu não entendo? Não posso tocar, não posso compreender, mas fala de algo totalmente outro. A gente escandaliza o mundo, ou somos neutros demais, meus irmãos? O mundo é transtornado, ou quando a gente chega em um lugar, ele só se alegra, porque a gente é muito legal, muito fofo, muito parceiro e amigo. Ou quando a gente entra, a grandeza que há desse morrer todos os dias, vai antes de nós. E tudo se derrama no chão, em louvor a Cristo. Qual é nossa vida? Aqui vou falar rapidamente sobre 4 mártires. Primeiro, Inácio de Antioquia. Inácio, ele também, na sua carta, falava que era Teóforo, que significava aquele que leva Deus consigo. Ele era o bispo. Só um minuto. Ele era o bispo da igreja de Antioquia nos primeiros anos do século II. E por algum motivo, talvez entre esses, a fé dele foi perseguida e ele foi posto para morrer. Ao longo, ele foi levado a uma... Outras pessoas levavam ele, esqueci o nome da palavra, uma carruagem. E à medida que ele parava, outras igrejas iam sustentá-lo, iam orar por ele e tudo. E ele fez uma carta para essas igrejas. De Inácio, também chamado Teóforo, aquele que leva Deus consigo. Meus irmãos, minhas orações a Deus foram atendidas. Estou chegando a Roma para ver meus próprios olhos o rosto santo de vocês. Tudo começou bem, de modo que não posso esperar receber a graça de chegar ao meu destino definitivo, sem nenhuma interferência. No entanto, confesso, estou preocupado que o amor de vocês possa me prejudicar. Então, se vocês não decidirem voltar atrás e tentarem me salvar, por minha causa, vai ser bem difícil para mim encontrar-me com meu Deus. Não quero que vocês pensem como os que gostam de agradar os homens, mas aqueles que gostam de agradar a Deus. Jamais terei outra oportunidade, igual a esta, de me encontrar com Deus. Se vocês conseguirem se abster de me atrapalhar, eu serei uma poderosa e eloquente testemunha de Deus. Mas se vocês quiserem demonstrar amor e me salvar, vocês vão me reduzir a um ruído sem sentido. Então, por favor, me deem a oportunidade de ser derramado em libação a Deus, enquanto ainda tenho um altar à disposição. Não tentem me salvar, mas sejam um coro para o meu ato.
peço que orem por uma coisa só, que eu não tenha apenas uma força exterior, mas também uma força interior, para não desejar um martírio de boca para fora, mas que eu deseje de fato. Eu não quero ser chamado cristão quando tudo estiver normal. Eu quero ser cristão de verdade quando tudo estiver em jogo. Se for comprovado que eu sou cristão, quando isso importa, quando a minha vida importa, então, e só nesse momento, poderei ser chamado por esse nome e ser lembrado como fiel, mesmo quando eu não estiver mais nesse mundo. Meus irmãos, era uma carta para a igreja em que Inácio implorava para que a igreja não salvasse. Ele queria se encontrar com o Pai. E aqui a gente lê o que a gente já está dizendo. Só Inácio sabia que a gente só é chamado de cristão quando a gente morre. O nome cristão, pequeno Cristo, a imagem do Deus invisível, só tem poder se a vida dele e a morte dele for vivida. Então, somente nesse tempo eu posso ser chamado cristão. Inácio de Antioquia. Policarpo de Esmirna. Policarpo também era um bispo de Esmirna e ele morreu com 86 anos. Ele também foi grande em Deus, era um dos pais da igreja. Em uma conversa com o governador, ele diz: apenas faça o juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe o nome de Cristo. Mas Policarpo respondeu: eu tenho servido a Cristo durante 86 anos e ele não me fez mal algum. Como eu poderia blasfemar agora contra o meu rei que me salvou? Irmãos, eu escolhi esse mártir por causa de sua idade. Ele tinha 86 anos. As pessoas até mesmo ficavam meio sem saber como fazer por causa de sua morte, porque era um senhor idoso. Mas ele tinha uma autoridade de uma vida derramada ao Senhor. Uma vida digna da morte. Onde, quando falavam para ele, blasfeme, ele diz: como eu poderei blasfemar a esse Deus, a esse rei que eu vivo e que eu adoro há 86 anos? Um homem frágil foi um escândalo. Um homem de barro pequeno, onde muitos não iam ver, foi um escândalo para o mundo, porque ele não negou o nome de Cristo. Terceiro, perpétua e felicidade. Mártires cristãs, mulheres. Perpétua era uma nobre senhora que amamentou o seu filho na prisão. O seu filho era menor, precisava ser amamentado, mas mesmo assim ela estava dia a dia sendo afligida e presa, ela estava sendo presa. Mas mesmo assim ela não deixava de adorar a Cristo. E das suas orações, não, confundi, essa é a felicidade. Perpétua, na verdade, teve uma alegria quando foi morrer, porque ela não precisava mais amamentar o seu filho. Então, ela não queria que ele fosse um impedimento e deixá-lo como sozinho. Então, ela disse que Cristo deu e conseguiu fazer com que ela amamentasse, alimentasse, até o ponto necessário. E ela podia agora morrer pelo Senhor, por seu Cristo. Ela disse: não posso ser outra coisa, senão o que eu sou. Isto é, cristã. Quando seu pai foi perguntar a ela: por favor, abjura e segue a vida, você tem um filho para cuidar, você tem uma família para zelar, por favor, abjura e segue. Ela disse: eu não posso,
porque isso é quem eu sou e eu sou cristã e eu não posso desfazer a minha identidade. Mesmo tendo um filho recém-desmamado, eu não posso negar o meu Cristo. Felicidade. Outra mulher estava junto com Perpétua e era uma jovem escrava que teve a sua filha na prisão. Quando Felicidade foi aprisionada, ela estava grávida. E a oração dos irmãos da igreja e a oração dela era para que ela tivesse um parto prematuro, de 8 meses, para que ela pudesse morrer pelo Senhor. Ela não queria perder o filho, então queria que tudo saísse bem, mas ela não queria que isso a impedisse de morrer. E Felicidade, o Senhor, na verdade, concedeu esse desejo. E ela teve o parto prematuro. A criança foi nascida, tudo bem. Mas nesse parto, quando o carcereiro, ela sentia muitas dores. E o carcereiro falava, como que você aqui está parindo e sente dor? Como você vai sustentar a morte? E ela responde. O carcereiro lhe disse, você hoje está atribulado e sente medo, está gemendo de dor. Como será amanhã ou depois, quando tiver que enfrentar a morte? E ela respondeu, eu agora estou sofrendo, como uma mulher coitada qualquer. O castigo que Deus impôs devido ao seu pecado. Mas amanhã eu sofrerei como uma mulher cristã pela fé e pela confissão do Cristo. Para ela, os sofrimentos do parto eram só dela, mas quando ela encontrasse as feras, Cristo sofreria por ela e ela por ele. Aqui ela também entendeu o segredo de Paulo. Na morte, ela teria um compartilhar com Cristo e Cristo com ela, nessa relação especial. E ali não era mais ela. Ali eram os dois nessa dança eterna. Ela também não se privou, não se ateve a ter um filho. Ela queria morrer. O filho de poucos dias de vida, poucos meses de vida. Ela não se ateve a ele. Porque, na verdade, essas duas mulheres não se ateram a ele, a essa família, porque elas sabiam o legado que elas estavam deixando. Além de uma vida presente, elas estavam deixando um legado muito superior. Um legado de fé muito superior. E elas sabiam que isso era muito mais importante do que estar todos os dias. E por último, meus irmãos, Eulália de Lusitânia. Eulália foi uma mártir de 12 a 13 anos. Eulália vivia na Lusitânia e estava nesse contexto de perseguição. Então, os seus pais a colocaram num lugar muito distante, porque eles sabiam que ela estava pronta para morrer por Cristo. Então, eles, tentando preservar a sua vida, colocaram presa em um lugar à parte da cidade. Mas um dia, ela fugiu. E no outro dia, ela compareceu ao tribunal e disse ao juiz, vocês não têm vergonha de lançar suas próprias almas e as dos outros de uma só vez na perdição eterna, negando o único Deus, o Deus verdadeiro, Pai de todos nós e Criador de todas as coisas? Ó, homens miseráveis, vocês procuram os cristãos para matá-los? Eis aqui uma adversária dos seus sacrifícios satânicos. Confesso de coração e boca somente a Deus. O juiz, vendo a sua tenridade, tentou ter mais um pouco de paciência e falou, volte e abjure, e você será liberta.
Eulália nem disse outra palavra. E ela derrubou os altares, queimou os livros de uma vez. Os carrascos a pegaram essa menina de 12, 13 anos de idade e a feriram, cortando. E ela, contando os cortes em seu corpo, os comparou às chagas de Cristo. E ela disse: Ei, Senhor Jesus, teu nome está escrito em meu corpo. Que grande prazer me dá ler essas cartas, porque são sinais da tua vitória. Eis que o meu sangue carmesim confessa o teu santo nome. Meus irmãos, esse exemplo de uma menina, ela nem era a principal, ninguém estava vendo ela, ninguém lembrava dela, mas ela foi lá ao juiz e falou, os denunciou e disse: confesso a Deus, eu sou uma adversária. Ela, tão menina, teve essa autoridade, uma ousadia que eu mesma não tenho. E ela comparou as chagas com as chagas de Cristo. Eulália teve uma vida pequena e curta, mas ela teve um legado eterno. Então, meus irmãos, aqui são exemplos. Inácio, um bispo, alguém grande que supervisionava espiritualmente igrejas. Policarpo, um homem de 86 anos, frágil. Perpétua, uma mãe. E Eulália, uma menina de 12 anos. Todos esses tiveram uma vida digna da morte. E quando a morte veio, eles eram grandes demais. Quando a morte veio, eles já sabiam, porque não tinha o que mais viver, porque eles viveram tudo o que podiam para o seu Cristo. A oferta de libação, o seu óleo já havia se derramado por completo, então não precisava mais ser útil ao propósito de Deus. Então eles iam e se puseram como mártires. Findando, meus irmãos, quero ler com vocês 2 últimos textos. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Apocalipse 6, do 9 ao 11. Quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Esse iam ser mortos como eles tinham sido, a gente sabe que não é da forma que esses mesmos irmãos, os mártires, as testemunhas, morreram. Mas aqueles que viveram uma vida digna da morte e morreram após ter essa vida. O nosso Senhor espera o número se completar. O nosso Senhor espera as pessoas que irão ser testemunhas, para que aí sim Ele possa vir, meus irmãos. É uma condição. O Senhor só pode vir se o número dos mártires se completar, se findar. Por que não nós? Por que não antecipar a vinda do nosso Cordeiro? E o último texto. Hebreus 11, do 32 ao 40.
E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. E aqui eu posso acrescentar de Rosalina, de Eduardo, de Milcilene, de Luiz Caraline, de Rafael Toledo. Esses mártires, essas testemunhas, os heróis da fé foram testemunhas. E aqui entre nós, há mártires vivos, meus irmãos, que a gente pode tocar e ler. Oi. Meu vizinho. Esses, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Meus irmãos, esse é um convite. Esses dois textos o número de mártires precisam ser completo. A fé dos nossos pais, a fé dos nossos mártires precisa ser honrada, precisa ser aperfeiçoada a partir da nossa vida, a partir do nosso morrer diário. Essa vida digna da morte não é uma vida triste, meus irmãos. Como o nosso Jesus, é essa alegria do sofrimento e a alegria proposta, o galardão que nos espera. É uma vida leve, porque morremos tanto para nós, que o nosso eu não mais nos enlaça. E a gente pode correr, e a gente pode ser de verdade. É uma vida, meus irmãos, que possui unção, porque foi prensada e o azeite puro pode ser extraído. É uma vida que atrai o Cordeiro e antecipa a vida. É uma vida que quando Cristo olha para baixo, Ele sente o aroma agradável. É uma vida, agora uma aplicação pastoral, onde eu me submeto ao meu marido, onde eu me submeto à minha esposa, onde eu paro para conversar com os meus filhos, onde no meu trabalho eu oro para que, se o Senhor quiser me usar naquele ambiente, Ele possa. Para que quando eu estiver em trânsito, eu olhar para o lado e ver uma pessoa pedinte, eu não abrir a janela e falar de Cristo e salvar aquela pessoa. Uma vida onde eu olho para os meus irmãos e eu não vejo outra coisa senão me derramar. Se não perguntar se está bem, se não ir à casa, se não orar, é uma vida onde eu todos os dias, em um horário, eu intercedo. Uma disciplina que
é de atrair e de incomodar o céu. Seja 5:30, seja 6 horas, seja 6 da tarde, 8, 11. Uma vida de uma mesma coisa todos os dias. Que ora ao Senhor para que Ele venha. Ora pelo seu reino, ora pela sua cidade, ora pelos seus irmãos. Uma vida onde eu vou ao mercado e eu pergunto: será que o Senhor não quer falar com alguém hoje? Será que quando eu pegar esse leite, o Jesus não me venha e toque? E eu preciso falar com qualquer pessoa sobre o reino de Deus. Uma vida que é estranha. Uma vida que quando os outros olhem e falem, é uma seita. Uma vida que eles não entendam, mas eles têm uma admiração. Porque é totalmente sublime, totalmente elevada. Uma vida em que eu não vejo o meu trabalho, a minha profissão apenas para eu ter dinheiro, mas uma vocação. Um meio, um instrumento para que eu possa mostrar Cristo. A minha relação com meus filhos. Ser esse exemplo do Pai e da sua filiação, o Pai eterno e os seus filhos eternos. Uma relação de esposo e esposa, onde mostra Cristo e a igreja, o noivo e a noiva, que se derramam, que se amam. Uma vida digna da morte. Até mesmo, meus irmãos, uma vida em que eu vejo a natureza e eu padeça por ela. Uma vida que o pequeno é muito maior para mim. E que eu não precise ser lembrada. Que o meu nome não precise ser exaltado. Que aquelas emoções que fiquem quando alguém vai me notar, quando alguém vai olhar para mim, quando alguém vai me ligar, sejam abafadas pelo peso da cruz. Uma vida digna da morte. Se vivemos uma vida assim, Porto Velho vai ser abalado. E Jesus vai se mudar para cá. Se a gente viver uma vida assim, de oferta de libação, não terá outro jeito. Cristo vai ser atraído. Os outros olharão e vão querer vir. E vão querer, como um imã, ser puxados para isso. Se, meus irmãos, a gente acreditar nessa palavra e amanhã acordar e viver uma vida diferente, a partir de amanhã, ou até a partir de hoje, quando a gente for comer e a gente olhar para alguém e falar, Deus te ama, verdadeiramente, quando a gente ser uma pessoa de verdade, aí sim, Cristo não terá mais desculpas e virá. A gente aprendeu em um avivamento que ele veio apenas rapidamente, depois de uma frase. Alguém perguntou para uma adolescente num culto qualquer, o que Deus significa para você? E ela só disse, eu amo Jesus de todo o meu coração. Ela só disse isso. E o avivamento veio. Porque as palavras que elas diziam eram verdade. Porque a palavra tinha peso, era realidade. Não é como a gente canta. Que a gente é somente dele, mas no outro dia a gente quer Cristo e mais alguma coisa. Se até uma coisa e falar, eu amo Cristo de todo o meu coração, o avivamento vem, porque vai ser a consequência. Ninguém morre por Cristo sem antes ter vivido por Ele. Então o Senhor nos chama a essa vida, meus irmãos. Que vocês hoje tenham lido esse testemunho e tenham sido incendiados por esses mártires, por essas cartas vivas, que o mundo não era digno e por isso eles tiveram que ir. Muito obrigada.